Bom, eu me chamo Ana Paula de Oliveira. A gente tem que costurar vestido no corpo. Quando eu tava terminando o curso de cabeleireiro, não deixa de falar para as pessoas que elas são importantes, o quanto elas são importantes. E eu tenho uma relação com Deus que não é voltada para a religião, não é. Bom, eu me chamo Ana Paula de Oliveira, eu tenho 30 anos, sou natural aqui de Pouso Alegre. O meu pai é o seu João e a dona Rita, minha mãe. Eu sempre morei aqui, eu moro no bairro, aqui no Jardim Aeroporto, mais afastado do centro da cidade. A gente veio pra cá quando eu tinha 1 aninho. Eu nasci, eu morava ali no centro e eu cresci pra cá, vi a mudança toda do bairro. Quando a gente mudou pra cá não tinha nem saneamento, iluminação, rua de terra, e hoje em dia é um bairro imenso. E eu participei aí de toda essa transformação, praticamente. Eu vi minha rua ser asfaltada da janela da minha casa, vi chegar a rede de telefonia. Então, toda a evolução do bairro aqui, eu participei. Meus pais são aqui da região mesmo, né? Toda a minha família mora por perto, então eu falo que eu sou bem, bem local mesmo aqui de Pouso Alegre. Hoje em dia eu resido aqui no mesmo bairro onde eu cresci, um pouco distante da casa da minha mãe, mas ainda assim é perto. Toda a minha vida é aqui no bairro mesmo. Eu trabalho aqui no bairro, minha filha estuda aqui no bairro, então eu digo que eu sou bem bairrista, adoro o cantinho de cá, não me vejo assim morando numa região mais central, muito menos trabalhando numa região central. Hoje em dia a gente consegue fazer de tudo por aqui. Gosto muito mesmo aqui da região. Eu estudei todo o ensino básico aqui. Eu fiz somente os 2 últimos anos de ensino médio numa escola mais do centro, no Monsenhor, porque eu já trabalhava nessa época. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E nessa época eu já trabalhava registrada no centro, então ficou mais cômodo mesmo eu estudar ali no centro. E foi ali que eu criei as minhas amizades mais profundas, que eu carrego até hoje. Foi no meu ensino médio. Os meus amigos que me acompanham até hoje, foi dessa época. Cara, crescer em bairro é muito mais gostoso, né? Eu brincava na rua diariamente, daquele negócio da mãe chamar 8 horas da noite, entra menina, tá na hora, vem jantar. Estudava cedo, então tinha a tarde inteira para ficar na rua. Minha mãe não via minha cara, eu voltava só para comer e beber água, e olhe lá. Então passei toda a minha infância brincando de pique-esconde, pega-pega, bete, vôlei. E não tinha muito trânsito, então a rua era livre, a gente estendia a rede de vôlei, passava 4, 5 dias a rede lá, não precisava nem tirar. E a gente acordava brincando e ia dormir brincando. Aquele negócio dos primos de cidade grande vir passar as férias na nossa casa. Foi assim, uma infância bem tradicional de bairro mesmo. Eu acho que uma história muito marcante, assim, não tem muito, não. Eu sempre passava as férias de meio de ano e fim de ano em Santos com meus primos, então, assim, era sempre uma expectativa chegar no final do ano e a gente ia de ônibus, assim, sem pais, só a criançada mesmo, fazia uma caravana e ia passar férias fora. Mas acho que uma coisa que eu sempre senti assim, que eu nunca fiquei parada assim na minha infância. Eu estava sempre inventando alguma coisa. Eu estava sempre criando coisas. Sempre era muito imaginativa, acho, a nossa infância, né? Então, acho que o que a gente guarda mesmo é essas coisas. Certo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar nos finais de semana. Eu trabalhava no clube de campo, Pouso Alegre, aqui pertinho. E comecei aos fins de semana mesmo. A gente fazia todo atendimento de restaurante e tudo mais. Depois disso, eu já trabalhei em lojas, eu já trabalhei em consultório odontológico, eu já trabalhei na loja, na perfumaria, né? E foi lá que começou, né, praticamente a minha estrada. Não tinha ideia do que eu faria, né, depois de adulta,
mas foi acontecendo. Eu falo que hoje em dia a minha profissão caiu no meu colo, porque eu gostava muito dessa parte de maquiagem, mas mais caracterização, porque eu fui uma adolescente que gostava de anime, participava de eventos de anime, então tinha toda a transformação que a gente chama de cosplayer, né? E foi ali que eu acho que eu comecei a interessar por esse tipo de performance, de transformação, e assim logo eu comecei a me identificar mais com maquiagem, né? E aí no começo ali na perfumaria eu fiquei responsável por setores de maquiagem, então a gente fazia cursos de marca, treinamentos, e foi assim, foi sendo reconhecido pelas pessoas que passavam pela perfumaria, sei lá, talento, né, que eu tinha, e aí foi ganhando força, foi ganhando força. Logo eu resolvi estudar, né, para aprofundar o conhecimento dessa parte. E foi acontecendo, falei que foi acontecendo. Foi mais uma coisa das pessoas virem e me procurarem por uma coisa que eu nem imaginava que eu seria capaz de fazer. Foi bem bacana, assim. Ah, sim, sim. A gente fazia muitas campanhas em loja que as pessoas compravam certo valor e a gente fazia aplicações de maquiagem na loja, né? E ali foi quando eu comecei a ser procurada fora da loja. O pessoal queria que eu fizesse um mesmo atendimento que eu fazia na loja por fora. E aí eu falei, bom, aqui eu acho que dá para começar. E aí eu já comecei fazendo meus cursos de cabeleireiro, de penteado. E quando eu tava terminando o curso de cabeleireiro, eu descobri que eu tava grávida, né? E eu tinha 20 anos, então foi muito assim no susto. Mas aí eu falei, bom, é aqui que eu vou focar, então é aqui que eu vou fazer a minha vida. E aí foi nesse estalo, tipo, quando eu fiquei grávida, eu falei, pronto, agora eu tô indo bem nesse ramo da maquiagem. Eu já dava cursos, né? Então eu já tinha um reconhecimento. Eu falei, então eu vou por esse caminho. Foi bem por aí. Eu fiz até o terceiro ano do ensino médio, né? Normal, né? Tradicional. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu queria fazer turismo. Foi a minha primeira opção, foi turismo, porque eu estudava inglês e aí eu adorava inglês. E é uma coisa que eu sempre gostei, línguas e tudo mais, e eu sempre quis viajar muito. Então a minha intenção era fazer turismo e trabalhar com navio, cruzeiro, viajar, passear o mundo. E aí no ano que eu me inscrevi para prestar o vestibular, fechou o curso na Univas. Aí não teve mais o curso de turismo, foi o último ano. E aí não teve o curso de turismo. Aí eu fiquei tipo, o que eu vou fazer? Aí eu gostava de história, mas eu não sei se ia ser uma coisa bacana. Eu falo que eu ainda vou fazer um curso de filosofia, porque eu gosto demais, mas vai ser uma coisa de hobby, né, a longo prazo. E aí eu fiquei nessa, e eu continuei meu inglês, e nisso já estava trabalhando com um pouco de maquiagem, então eu falei, eu vou ali pelo meu caminho que eu acho mais interessante. E aí eu fiz alguns cursos, né, de formação. Eu fiz de formação de maquiador, fiz de formação de cabeleireiro. E muitos, muitos, muitos cursos avulso, né, que são cursos workshops, são cursos mais práticos e tudo mais. E nesses 10 anos aí eu devo ter feito mais de 20 cursos, sei lá, muita coisa. E mais tudo voltado para essa área. Aí quando eu resolvi que eu ia abrir o meu próprio espaço, aí que bateu a dúvida, porque o campo de cabelo, né, e maquiagem é um nicho que atende mais ali o fim de semana, eventos e festas. Então eu fiquei na dúvida do que eu faria. E eu gostava muito da parte de facial, de sobrancelhas, de embelezamento, né, do rosto. E aí eu resolvi ir para a área do design, focar na área do design. E hoje em dia eu acho que o meu dia a dia é mais essa parte de facial, de embelezamento do olhar. Bom, eu falo que eu sou multifunções, né? Minhas amigas falam que eu sou pau pra toda obra, né? Qualquer coisa que eu me interesse, eu pego pra fazer, eu faço. Hoje em dia, né, fica muito mais fácil. Com o YouTube, você aprende qualquer coisa que você quiser. Mas eu faço de tudo que vocês imaginarem. Tá pegando um rancho? Por exemplo,
Arranjo faço também, parte de decoração aqui do meu espaço, praticamente foi tudo eu que faço, envelopo tudo que precisa. Eu falo que habilidade manual eu tenho. Então, assim, tudo que você inventar, eu faço. Já fiz crochê. Tanto que na época de escola, eu falo que eu sou comerciante desde pequena, né? Artesã. Na época, na sexta série, quinta, sexta série, sétima série, eu vendia muita pulseira na escola. Eu não sei se você vai lembrar, antigamente a gente fazia com linha, escrevia o nome e amarrava assim com a linhazinha mesmo. Nossa, mas eu fazia aquilo durante a aula toda, eu tava fazendo. Eu sempre que eu posso inventar alguma coisa para fazer, eu invento. Eu faço os arranjos de penteado que eu uso hoje em dia nos meus cursos e tudo mais. Então, acho que essa parte manual, se você pedir a minha ajuda, você consegue, porque eu faço o que der para criar e que eu posso fazer com as minhas mãos, eu faço. É bem legal isso. Eu falo que é um dom, assim, na minha família, por exemplo, festa de aniversário, vai ter decoração? Chama a Ana Paula que ela ajuda. Vai ter não sei o quê? Chama a Ana Paula que ela ajuda. Vai criar alguma coisa? Chama ela. Então, essa parte de criação e de coisas manuais, eu tenho um pouco de facilidade. Acho que é um pouco que eu sou muito criativa também, né? A cabeça da gente não para, então a gente vai desenvolvendo alguns dons que a gente não sabe. Ah, não tem uma coisa que eu goste mais, assim. Eu acho que hoje em dia a gente ficou tanto nessa área de beleza, é uma área tão ampla, a área da beleza, que a gente vai aprendendo coisa nova todo dia. E é uma área que você não pode parar, inventando todo dia, aprendendo todo dia, criando. Eu falo que os penteados, né? É uma coisa que eu gosto muito, porque o penteado eu falo que é uma escultura, que você faz com fios. É uma coisa, assim, não é fácil de fazer e é muito bonito, é um trabalho muito bonito de criação. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto, é criar penteados e modelos, formatos, essas coisas. Nossa, eu já passei de tudo. De tudo que você imaginar, eu já passei. E eu falo, a gente tem que ter um pouco de controle ali na hora, porque a gente está lidando com os dias mais importantes da vida das pessoas, né? Que é um batizado, um casamento, uma formatura. A pessoa se preparou ali um tempão para aquilo e você tem que estar sob o controle das coisas, mas nem sempre está no nosso controle, né? Já aconteceu de a gente ter que costurar vestido no corpo da pessoa, porque em cima da hora o zíper inteirinho estourou. E aí juntar 3, 4 pessoas e alinhavar ali o vestido no corpo da pessoa para ela ficar inteirinha ali no dia, né, do casamento e tal, tá bem apresentável. Já aconteceu de tudo que você imaginar. Já, deixa eu pensar. Já costurou o vestido da noiva, já passou o vestido de noiva em cima da hora. Deixa eu ver. Coisas inusitadas, assim, que já vivi. Em atendimento, a gente, né, passa em alguns perrengues, a gente atende em alguns lugares que não dá certo. Já fui para casas, né? No começo a gente tem que ir a domicílio, então já fui para casas de cliente fazer atendimento, de chegar no lugar não ter iluminação, a gente tem que fazer a produção dentro do banheiro. Eu já atendi uma senhora uma vez que ela usava respirador. Então eu ficava com um secador, fazendo escova nela ali, e ela ligada no respirador, e eu morrendo de medo ali, saber se estava tudo bem, a gente fica apreensivo. Já teve casamentos assim que a gente participou e teve que ficar para o casamento e tal, e eu sou a manteiga derretida, eu choro em todos os casamentos, eu não conheço as pessoas, eu só conheço a noiva, a mãe, a irmã, mas se eu tiver que participar ali do casamento, fazer um acompanhamento, parece que eu sou amiga de infância das meninas, que eu choro um tanto. Eu acho muito, muito emocionante, acho legal participar dessa parte da vida das pessoas. E acho assim, que você tá ali com a pessoa e você tem que acalmar ela. Já aconteceu da gente estar com nervos, né, a flor da pele nos eventos de casamento, ter que lidar com essas situações, assim, acho bem interessante, bem legal. Bom, eu falo que o pós-pandemia é outra vida, né? Antes eu era uma pessoa muito acelerada, acelerada demais, assim, eu não parava, não tinha tempo
para viver, para me organizar. E eu moro, né, com a minha família, com meu marido e minha filha há uns 3 anos e organizar a rotina da vida é bem, bem puxado. Mas na pandemia, que fui obrigada a puxar o freio de mão, né? E eu percebi que algumas coisas são mais importantes, né? Do que trabalho, do que ficar ali só dedicando ao trabalho e tudo mais hoje em dia. Então, eu tento reservar o máximo de tempo que eu posso para passar com eles. É, eu coloquei, né, na minha lista de prioridades eu mesma, então eu tenho feito coisas pra mim que eu não fazia. Eu não fazia uma unha, eu não ficava de cabelo arrumado, porque eu tava sempre correndo, sempre colocando prioridades das pessoas na frente das minhas, né? Hoje em dia eu faço academia e é uma coisa que eu não tiro do meu dia, porque eu acho que é uma coisa que me ajuda a deixar a cabeça no lugar. Eu dedico um tempo para ficar com a minha filha, com o meu marido. Eu tiro sempre um tempinho para viajar com eles, porque eu não participava das viagens em família, o pessoal ia e eu sempre ficava trabalhando. Então, hoje em dia, assim, é uma rotina puxada com salão, dá conta de tudo. A parte de quem trabalha, assim, com agenda a longo prazo, a gente tem uma preocupação maior, a gente tem que planejar melhor a nossa vida. Mas eu tenho feito mais coisas para mim. Eu comecei espanhol agora, tô adorando aprender mais uma língua. E eu acho que a gente tem que reservar um tempinho pra gente se conhecer também. Eu falo, tô no alto dos 30 anos e eu sinto que agora que eu sei quem eu sou. Agora que eu conheço o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sou boa, o que eu não sou. E aí nisso a gente se cobra menos, né? A gente começa a se cobrar menos de algumas coisas. Hoje em dia tô conseguindo adequar melhor a vida, aproveitar melhor a vida, né? Não só trabalhar enlouquecida. Ai, cara, ser mãe é uma coisa que não estava nos meus planos absolutamente, né? Eu queria muito ser uma pessoa sem lenço, sem documento. Eu queria muito viajar e conhecer coisa nova, gente nova. Não que eu não faça hoje em dia, mas claro que com muito menos ênfase, né? Mas foi assim, no começo a gente fica meio perdida, né? Porque você tá naquele momento de não se preparou para aquilo, não imaginou a ser mãe naquele momento. E junto com aquela coisa de você estar ali nos seus 20 e poucos anos, você tem que correr atrás, você tem que ser alguém, você tem que se estabelecer de alguma forma. Então, assim, eu fui uma pessoa que pude ficar um tempo maior com a minha filha quando ela era bebê. Eu vejo hoje em dia as mães 4 meses já têm se desligado da criança e procurar uma creche, uma escola, uma babá, alguma coisa. Eu, assim, graças ao processo que eu tava ali de estudo, de trabalho, eu consegui ficar 1 ano em casa ali com ela e consegui flexibilizar mais os meus atendimentos para passar mais tempo com ela. Mas eu ainda sinto, hoje em dia, né, que já passou e ela já cresceu, eu sinto falta de ter participado um pouco mais da primeira infância ali até os 3 anos, porque passa muito rápido, extremamente rápido. Quando a gente fala que passa rápido, não é brincadeira. Você piscou, eles crescem, eles mudam, eles passam a ter personalidade, eles passam a ser um outro ser humano completamente independente de você. E assusta um pouquinho, essa transição assusta, porque é muito rápida. Mas hoje em dia eu converso com as minhas amigas que são da minha idade, elas falam, nossa, se eu pudesse, eu tinha tido um filho mais cedo. Porque hoje em dia a gente é muito parceira, né? Ela tem 10 anos e a gente senta, a gente vê filme junto, a gente vê série juntas, a gente gosta de praticamente as mesmas coisas. Eu me vejo, isso é um negócio muito legal, porque depois que eles começam a ter a individualidade deles, você começa a ver que você neles. Então, muito de mim eu vejo nela, no jeito de ser, no jeito de agir, de falar, de pensar. Eu vejo muito de mim nela. E aí eu começo a me lembrar de algumas coisas, de quando eu era meio rebelde, de quando eu era distraída, de quando eu estava muito criativa e eu focava numa coisa só. Então, essas coisas eu consigo identificar nela. Claro que tem algumas coisas que a gente fica assim, nossa, mas será que eu era assim? Será que na minha época era assim? E eu acho que assim, que eu tenho para falar para as mães que são mães novas, assim, tenta sempre se colocar no lugar da criança, mas não assim, sendo ela, mas tentando se ver naquele momento, lembrar de como você era naquela faixa etária, naquela idade, para você conseguir aprender
um pouco mais como é que lida, porque é um mistério, né? A gente é um outro ser humano, com outras vontades, tudo diferente, mas a gente consegue se identificar e ver um pouquinho. Mas é puxado, eu falo que é puxado, porque eu fui uma mãe solteira, né, por muito tempo, e aí a gente tem que fazer tudo, dar conta de tudo, se preocupar com a educação, com a formação e tudo mais. É puxado, mas é gratificante. É gratificante ver ela crescer e ver ela, sei lá, virando outro ser humano independente, assim, bem legal. Cara, eu falo que eu sou muito sonhadora mesmo, e de sonhos pequenos e sonhos grandes. Eu tenho muitas vontades, né? Eu sempre crio metas a pequenos e longo prazo, mas todas as pessoas que me conhecem pessoalmente, assim, que me conhecem mais, sabem que se eu coloco um negocinho na cabeça, eu consigo, eu chego lá. E graças a Deus também eu sou muito focada. E aí, hoje em dia eu já tenho minha casa própria, eu tirei minhas carteiras, né? Consigo dirigir moto, dirigir carro, então eu sou independente para ir e vir em qualquer lugar. Eu falo que é muito importante a gente poder ter essa autonomia. É, eu já conquistei alguns bens materiais, né? Que eu sempre quis. Eu tenho um espaço bacana, um espaço bonito hoje em dia, que eu consigo trabalhar com tranquilidade, dar conforto e um pouco de sofisticação para os meus atendimentos. Mas a gente não para, né? Eu tenho alguns sonhos particulares, assim, quero poder comprar uma casa maior. A gente brinca, eu e meu marido, que a gente vai ser os tios que tem casa na praia. Então a gente pensa em planejar alguma coisa assim futuramente. Mas a mais curto prazo, assim, a gente quer viajar. Quero ter uma experiência de viajar para o exterior, de passar um tempo assim, mas no estilo mochila. E a gente quer uma pegada mais básica, assim, mais povão, quer conhecer lugares que não são turísticos, a gente tem essas vontades. Então, eu acho que assim, a curto prazo, eu quero estudar um pouco mais e viajar. Quero fazer algumas viagens, assim, a longo prazo. Tem algumas coisinhas, né, que a gente quer, mas, assim, pessoais e materiais, eu acho que eu tô bem feliz. Eu gosto de uma vida mais simples, assim. Acho que só de eu poder viver e trabalhar perto da minha família e perto das coisas que eu gosto, já tô feliz. Mas a gente não para, né? Não para. Nossa, é complicado falar isso porque eu sou uma pessoa muito alegre, né? De qualquer forma, eu sou uma pessoa muito feliz. Mas eu acho que é a felicidade das pessoas que me conduz. Então, estar e participar da vida das pessoas, eu acho que é o que me faz feliz hoje em dia. Então, quando eu tô participando de um momento da vida da pessoa, que eu tô levando a alegria, que eu tô levando autoestima, que eu tô levando beleza para essa pessoa, hoje em dia o que me faz bem feliz. E poder passar períodos longos com a minha família. Eu acho que já tive aquele sonho de morar fora, de viver no exterior, mas hoje em dia eu me sinto presa à minha família de modo afetivo, sabe? Então eu gosto de estar com eles, a gente passa finais de semana com a família toda reunida, criançada, e eu acho que isso que dá gás pra gente. Uma coisa que eu valorizo muito, e eu acho mais importante na vida das pessoas são as relações. Então, manter uma boa relação com as pessoas que você ama e fazer de tudo para mantê-las por perto, sabe? Não deixa de conversar com seus amigos que moram longe, não deixa de falar para as pessoas que elas são importantes, o quanto elas são importantes, né? Valorizar ali seus pais que não vão estar com você por muito tempo. Então, eu acho muito importante valorizar qualquer pessoa e ser uma pessoa mais aberta a entender que tá todo mundo passando por um momento e a gente só sabe a ponta do iceberg da vida das pessoas. Então, eu acho que as pessoas andam muito tolerantes e com muita pressa e muito desinteresse. Então, eu acho legal você
vai manter uma conversa com uma pessoa, se interessa pelo que ela tá falando, olha nos olhos dela, tenta compreender. Hoje em dia tá todo mundo com a cabeça muito bagunçada, tá todo mundo muito sensível, né, às coisas que acontecem, e às vezes um pouquinho de atenção, um pouquinho de conversa já resolve um baita de um problema. Então, assim, se abra com as pessoas, converse com as pessoas, tenha carinho a lidar com as pessoas, com as questões das pessoas. Todo mundo é diferente, todo mundo tem um pensamento diferente, mas no geral a gente é tudo ser humano e a gente tem nossas dificuldades e nossas facilidades. Então, assim, manter um convívio interessante, um convívio legal, eu acho que é primordial aí pra gente conseguir evoluir como ser humano, porque a gente sempre aprende com outras pessoas. Eu falo, eu gosto muito de ensinar e quando eu recebo uma pessoa aqui para aprender, eu tento tirar dessa pessoa algum ensinamento para mim também. E eu gosto muito dessa parte, de aprofundar mesmo nas pessoas. Eu acho que é o que a gente tem, é o que a gente tem para levar, né? São as relações. Cara, eu sou serviço. Serviço de servir, sabe? Eu acho que eu me coloco como uma pessoa que te ajudo, te auxilio, te indico, te ajuda, assim. Eu acho que uma palavra que define é serviço. Serviço de servir, assim, de estar disponível. A Laura é uma, um desafio e uma aventura, sabe? Eu sinto que é isso. É desafiador todos os dias e todo dia é uma aventura nova, é uma coisa nova que vai acontecendo. Ah, minha mãe, ela é um norte, assim, sabe? É um norte. Eu sempre bati muito de frente com a imagem da minha mãe e me descobri muito igual a ela. Então, tudo que eu preciso, eu penso que minha mãe faria. Acho que é um norte, assim, na minha vida. Ah, cara, meu pai é alegria o tempo todo. Meu pai, ele é uma pessoa que nunca vi alterado, nervoso, bravo, nunca vi ninguém bravo com ele. Não dá para não gostar do meu pai. É uma pessoa que me ensinou principalmente simplicidade. Ele é um cara muito simples e que sempre foi muito feliz assim. Acho que é simplicidade, meu pai. Ai, maquiagem é minha arte. Eu falo que maquiagem é a minha arte da minha vida, assim. Eu acho que a transformação que ela gera é o que eu mais gosto, assim. Ai, cabelos são... Eu acho que hoje eu posso falar que eu sou um pouco de referência nessa parte de penteados aqui na região. E eu acho que cabelo é uma coisa que as pessoas me identificam pelos cabelos. Então é uma identificação, assim. Aquela gasolina que dá a vontade de a gente trabalhar, de viver e tudo mais, pensando nas possibilidades de viagens que eu quero fazer. Estudar foi um aprendizado. Eu aprendi a estudar. Eu nunca tive dificuldade com escola e tudo mais. Sempre fui uma pessoa muito atenta, então eu sempre me dei muito bem na escola. Mas eu sinto que eu aprendi a estudar depois de adulto e gosto de estudar, então eu tô sempre aprendendo alguma coisa. Ensinar eu falo que é um pouco mais pesado, né? A gente tem que ter segurança para ensinar a pessoa e tem que ter muita didática e ensinar. Eu acho que hoje em dia é o que brilha meus olhos mais, assim. Eu gosto de ensinar, eu gosto de poder levar para outra pessoa um conhecimento que ela não tem e ver ela se dando bem com isso, é bacana demais. Família base. Família, eu nunca imaginei que eu gostaria, que eu amaria ter a minha própria família. Eu não tinha essa concepção de ser uma chefe de família e hoje em dia eu falo que não sei viver sem, né? Família é família. Cara, Deus pra mim tá ali nos dando
discernimento quando a gente precisa, força quando a gente precisa, e numa desventura, alguma coisa assim, eu acho que é o nosso chão. E eu tenho uma relação com Deus que não é voltada para a religião, não tenho praticado uma religião, mas é uma ligação que eu sei que posso contar no meu desamparo e posso colocar minhas forças que vai dar tudo certo. Bom, eu me chamo Ana Paula de Oliveira. A gente tem que costurar vestido no corpo. Quando eu estava terminando o curso de cabeleireiro, não deixa de falar para as pessoas que elas são importantes, o quanto elas são importantes. E eu tenho uma relação com Deus que não é voltada para a religião, não é